Pai, muito obrigado pelos teus filhos estarem participando. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra ministrada. Obrigado pela vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Pai, por mais um dia, mais uma semana. E declaramos que essa semana será uma nova semana cheia e repleta de conquistas, repleta de revelação, repleta, meu Pai, de autoridade do teu Espírito, para quebrarmos todas as fortalezas e destruirmos todos os sofismas que se levanta contra a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Vamos lá. Eu quero ler alguns textos, vou fazer uma introdução e a gente vai começar, como eu disse, nessa temporada, a falar sobre destruindo as fortalezas mentais. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios 10, é um texto bem conhecido. Segunda Coríntios 10, ele diz assim: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo daquela firmeza com que penso devo tratar alguns, que nos julga como se andássemos em disposição de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não limitamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo, mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição da vossa fé, não me envergonharei, para que não pareça ser muito intuito intimidar-vos por meio das cartas. As cartas, com efeito, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere tal isto, que o que somos na palavra por carta, estando ausente, tal seremos em ato quando presente. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas ele, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está defendendo a sua autoridade, entre aspas, defendendo em um certo ponto a sua autoridade. Ele está colocando algumas questões em pauta, porque nessa carta ele solta uma verdade muito precisa e muito destrutiva contra as trevas. Ele estava passando por uma temporada onde as pessoas estavam duvidando da autenticidade do chamado dele. Ou seja, as pessoas estavam colocando agora doutrinas e filosofias que estavam, então, quebrando a conexão com a verdade. Quando nós falamos destruindo as fortalezas mentais, nós estamos dizendo de pensamentos, conhecimentos, como que eu posso dizer aqui, ensinos
que vai acrescentar na minha alma, porém, essas informações me desviará do caminho da verdade. Veja, irmãos, uma coisa é nós termos pedaços ou fragmento da verdade, e outra coisa é nós andarmos na verdade. O Senhor Jesus, ele compara a rocha com a areia, compara no sentido, faz uma alusão do que nós precisamos andar na rocha e não na areia. Consertando aqui, né? Não é igual, a rocha e a areia não é o mesmo fundamento. Porém, a rocha e a areia, entre aspas, é a mesma matéria. Porque se você pegar a areia é a desintegração da rocha. A areia é a rocha fragmentada. Uma areia é fragmentos de rocha, ou seja, é a rocha esfarelada. Mas o Senhor disse que nós não podemos andar na areia, e sim na rocha. Nós não podemos andar em fundamento chamado areia, porque nesses fundamentos a nossa casa não subsistiria, porém na rocha sim. O que o Senhor estava dizendo é o que eu sempre tenho colocado em pauta, que uma coisa é conter, outra coisa ser. Nós não podemos andar naquilo que contém rocha, nós temos que andar na rocha. Nós não podemos andar em uma coisa que contém a palavra, nós temos que andar na palavra. Nós não podemos andar como que eu posso dizer, em lugares, assim dizendo, que contém Deus. Nós temos que andar em Deus ou em Cristo. É muito diferente o conter com ser. Nós não podemos conter o Espírito, nós temos que entrar no Espírito. Essa ideia que o apóstolo Paulo está dizendo, e ele estava lançando para alguns, dizendo, olha, alguns, eles estão pensando de si mesmo algumas coisas além do que devia. E aí ele coloca, se você pensa que está em Cristo, pense de novo, porque do mesmo modo que você está em Cristo, eu também estou em Cristo. Do mesmo modo que você fala que tem a verdade, eu também estou na verdade. Eu estou frisando porque nós vamos começar destruindo lembre-se, nós vamos trabalhar destruindo pensamentos e filosofias que foram sendo agregados dentro do cristianismo, mesclado dentro da palavra, fazendo com que passamos agora a conter e não ter com pureza a palavra. Então, quando nós recebemos alguns ensinos, nós temos que filtrar esses ensinos para que esses ensinos seja aquilo que venha puramente da rocha, ou ver se ele está somente contendo a rocha, se não uma areia. É a rocha fragmentada, porque a areia vai ter mistura de muitas coisas. A areia tem rocha, porém tem mistura e mescla de muitas coisas. E isso faz com que as pessoas comecem a andar no que nós chamamos de sofismas e pensamentos que se elevam contra o conhecimento de Deus. Veja, esses homens que o apóstolo Paulo está confrontando, ele está dizendo que essas pessoas estão tirando os ensinos da verdade da vida da igreja e colocando ensinos que estão fazendo com que a igreja desviasse, a igreja saísse do caminho. Então, olhando aqui, eu estou trazendo uma introdução acerca do que é as fortalezas mentais. Quando nós falamos de fortalezas da alma, nós estamos dizendo, então, intrinsecamente de conhecimento que entra na alma do ser humano, fazendo com que a alma seja fortificada, criando fortificações, e essas fortificações vai, então, abrigar espíritos demoníacos. Todo demônio, ele precisa primeiro se conectar com um conhecimento. Amém? Todo demônio, ele precisa primeiro se conectar com um conhecimento. Porque um conhecimento vai te levar a uma experiência. E a experiência vai te levar a uma prática. E essa prática vai se conectar com a característica de um demônio. Ou do Espírito de Deus. Por isso ele diz,
né? Eu vou até consertar aqui. Todo espírito, ele vai se conectar com o homem através do conhecimento. Essa é a minha ideia, a ideia que eu tenho a respeito disso. Todo espírito se conecta com o ser humano através do conhecimento. Então preste atenção, irmãos. Primeiro, ele precisa trazer o conhecimento da sua prática ou daquilo que ele quer que o ser humano atue. Porque toda prática abre portas. Toda manifestação vai abrir uma porta. Se nós olharmos como libertadores aqui, pessoas que trabalham com libertação, nós vamos ver que toda prática de pecados abre porta para demônios. Mas eu não pratico algo sem primeiro conhecer aquilo que eu estou praticando. Eu preciso me envolver, eu preciso envolver a minha alma nisso, eu preciso envolver a minha alma nesse conhecimento, para que esse conhecimento me gere uma vontade, essa vontade um desejo, esse desejo uma intenção, essa intenção uma realização, e quando eu realizo, aí sim eu me conecto com esse espírito. Veja como foi com Eva, foi a mesma coisa. Ela não simplesmente comeu aquele fruto, não. A árvore primeiro foi apresentada a ela. Ela precisou ter conhecimento daquela árvore. Porque até então ela ignorava aquele fruto. Ela nem tinha intenção. Quando a serpente chama a atenção de Eva e começa a ensinar, ou seja, trazer o conhecimento acerca daquela árvore, esse conhecimento desperta na alma de Eva o desejo ardente de comer desse fruto. Veja, olha o que ele diz. Essa árvore te tornará igual a Deus. Isso é um conhecimento. Então, ela simplesmente, através desse conhecimento, ela passa a desejar se alimentar desse fruto. Por isso, meu irmão, todo conhecimento que entra dentro de você vai no final, vai te fazer praticar algo. Entende? Às vezes as pessoas querem quebrar níveis de práticas de pecado sem primeiro renunciar conhecimentos distorcidos. Entenderam? Você nunca vai conseguir parar de praticar algo se você não renunciar um conhecimento distorcido. Porque esse conhecimento vai fazer com que você ande em práticas ou ande em desejo ou crie na tua alma desejo. Todo conhecimento, então, vai gerar um desejo. Por isso o apóstolo Paulo então começa dizendo, nós temos uma arma contra essa guerra, nós temos uma arma contra essa milícia ou essa guerrilha que nós estamos vivendo, essa guerra que estamos vivendo. E essa arma ela destrói sofismas e pensamentos. Olha que interessante. Ela destrói sofisma, ela destrói fortalezas e ela vai levar a minha alma à obediência de Cristo Jesus. Por quê? Porque tem pensamentos que entram na minha vida que faz com que a minha alma seja desobediente à palavra de Cristo. Entenderam? Ou seja, eu comecei a conhecer e esse conhecimento vai tornar a minha alma desobediente. O que Eva fez? A mesma coisa. Ela comeu e quando ela comeu, ela se tornou desobediente. Ela se tornou afastada. A alma de Eva se afastou de Deus, a tal ponto que quando Deus fala com eles, eles têm medo de Deus. O nível do afastamento, o nível da separação. Então, mais uma vez eu vou dizer isso. Todo conhecimento que entrar na tua alma, que te faz afastar, meu irmão, pode ter certeza que às vezes pode ser conhecimento maligno, conhecimento mundano, conhecimento satânico, conhecimento grego-romano, conhecimento das filosofias. Nós não podemos, o Senhor nos chama para estar junto e não para afastar.
Então preste atenção aqui, meu irmão. Cuidado com o nível de conhecimento. Cuidado com o que você permite que entre na tua alma. Tudo que entrar na tua alma tem que se render a Cristo. Tudo que tem na tua alma e toda a tua alma tem que estar rendido em Cristo. Por isso o Senhor nos dá uma arma, e essa arma é poderosa em Deus para destruir essas fortalezas, para destruir esses conhecimentos, para destruir essas informações que fez com que a nossa alma se afastasse de Cristo. Mas nessa temporada, em nome de Jesus, nós quebraremos esses sofismas e esses pensamentos, tornando a nossa alma obediente a Cristo, porque essa é a intenção, porque toda palavra de Deus faz com que a minha alma se proste a Cristo. Todo conhecimento que te tira de Cristo, meu irmão, não é de Deus. Todo conhecimento que faz com que a tua alma se afaste, não é de Deus. Todo conhecimento que faz com que a tua alma ande fora do caminho que é Jesus não provém de Deus. Nós precisamos usar essa arma potente e poderosa para que você possa destruir fortalezas e sofismas e sentenciar a desobediência. Porque a desobediência é o fruto e o resultado desse conhecimento. Todo conhecimento que não vem do Espírito Santo, ele torna a minha alma desobediente. Todo conhecimento que não vem de uma revelação do terceiro céu, e revelação não é revelação de profecia, querido. Revelação é revelação da palavra pelo Espírito Santo, através do nosso espírito alcançando a nossa alma. Isso faz com que sejamos obedientes. Irmãos, a obediência é o resultado das revelações espirituais e a desobediência é o resultado dos sofismas e fortalezas. Nós vemos através, então, da vida de Eva e da vida de Adão. Amém? Então, ao passar dos tempos, a igreja foi tendo essas misturas e essas mesclas, fazendo com que toda a manifestação da pura palavra fosse contaminado e chegando até hoje. E isso aqui nós vamos então ver com que o evangelho que muitas vezes nós comemos, olha, preste atenção, querida, eu não estou aqui dando a doutrina de um novo evangelho, pelo amor de Deus. Não estamos aqui, querido, declarando, olha, nós estamos renunciando a esse evangelho que recebemos. Esse evangelho está... Não. Eu estou dizendo, querido, que o puro evangelho que foi trago à igreja primitiva, o puro evangelho que veio e temos ele até hoje, nós temos que simplesmente filtrar as filosofias e dogmas humanistas e diabólicas que foram entrando, que trouxe, então, morte e destruição, apatia e frieza. Nós precisamos, então, voltar ao avivamento. E o avivamento não é um movimento. O avivamento é tornar a minha alma, o meu corpo e o meu espírito vivos em Deus, desfrutando da pura manifestação de Cristo Jesus e do seu Santo Espírito, e para que possamos estar rendidos ao Pai. Amém? Então, a primeira coisa, o primeiro ensino que nós queremos hoje desmascarar a primeira doutrina que eu quero trazer hoje. Eu fui um pouquinho, não quis pegar um óbvio, eu peguei algo já mais desconhecido na vida de muitos, mas o primeiro que eu quis trazer aqui é o ensino chamado montanismo. O montanismo foi um movimento gerado no ano de deixa eu pegar aqui mais especificamente, 155 a 160, mais ou menos, e ele foi liderado por um homem chamado Montano, que ele trouxe a ideia, ou vou dizer uma religião, ou é uma seita, na verdade, chamado Movimento da Nova Profecia. Lembre-se, querido, o que eu quero aqui
é descontaminar ou tirar alguns princípios que, mesmo que essas seitas se acabaram, algumas filosofias, algumas linhas de pensamentos perduraram. E aqui está o problema. A filosofia acabou, a seita foi embora, porém, alguns fragmentos, resquícios das suas ideias e ideologias ficaram. Volto para a rocha e volto para a areia. Quando nós pegamos uma rocha compactada, né, que a rocha, lógico que é compactada, você vê que dentro dela não tem nenhuma impureza. Ela é sólida e fixa. Mas quando ela se desintegra, a areia, você vai ver que no meio da areia tem muita impureza. Pode encontrar muita coisa. Então nós temos que voltar novamente a nos fixar somente na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Então o montanismo, com essa prática chamada da nova profecia. Primeiro ponto do montanismo ele afirmava ser porta-voz do Espírito Santo e que em sua própria pessoa se encarnava o Paráclito, ou o Espírito Santo prometido em João 14, 16 e 16, versículo 7, e então ele passa a ser o fundador do montanismo. Então, qual é a ideia? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Um dos caras que fluiu no montanismo e foi um dos pais da igreja foi Tertuliano, né? Ele foi um dos pais da igreja e ele era adepto do montanismo. Então já começa a ver que em muitos dos seus escritos eclesiásticos tinha ideias montanistas. E aí eu volto a dizer que essa ideia do montanismo até hoje ainda perdura no meio da igreja. Apesar de não mais termos esse movimento da nova profecia em vigor, nós temos fragmentos das suas ideias. Eu abro um parênteses aqui, meu irmão, e eu chamo a atenção de líderes, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, que nos ouve, em nome de Jesus, sempre busque a revelação do Espírito. Por quê? Porque uma ideia que você coloca e joga no ar, você pode se arrepender lá daqui 2 anos, porém, essa ideia, meu irmão, terá seguidores. E muitas dessas tuas ideias nunca mais pararão de existir e contaminarão a muitos. Muitos daqueles que nós chamamos seitas, eles no final das suas vidas, eles se retrataram em algumas coisas. E hoje, ainda nós temos fragmento dessas coisas. Ou seja, eles disseram, olha, eu equivoquei. Porém, essas pessoas continuaram levando os seus ensinos até hoje. Então nós temos que prestar muita atenção no que lançamos e no que falamos. Por quê? Porque essas ideias, pode lá na frente a gente falar, eu estava enganado, eu estava equivocado acerca disso. Porém, essa ideia, querido, nunca mais para de existir na cabeça de muitos, gerando e tirando pessoas do caminho. Amém? Então, a primeira coisa do montanismo, e que isso perdura até dias de hoje, meu irmão, eu estou colocando aqui, primeiro ponto, todas as vezes que nós encontramos líderes, todas as vezes que nós encontramos pessoas que se diz ter uma revelação revolucionária que é única, sai fora. Desculpa, querido, que eu tô sendo bem enfático. Eu estou hoje com um martelo da palavra, em nome de Jesus, quebrando algumas coisas aqui, até assumindo. Quando a gente eu tenho falado, né? Eu tenho falado e experimentado um pouco disso. O meu ministério realmente é quebrar algumas coisas. E aquilo que o Senhor tem nos chamado é para, como diz, tirar essas mesclas. Então eu quero ser bem enfático nesses dias.
Irmãos, todas as vezes que se levanta pessoas dizendo ter uma revelação única, uma revelação dada pelo Espírito Santo, que essa pessoa é a única que vai trazer uma revolução na face da terra, sai fora. Sai fora por quê? Porque o Espírito Santo não dará e Deus não dará a uma pessoa, meu irmão, o movimento de restauração. A restauração é da igreja. Todos, e são pontos de restauração que está sendo colocado ao longo do tempo e ao longo da terra. Não existe um lugar que será o centro do avivamento. Todos os lugares estarão sendo avivados ao mesmo tempo. Veja isso, querido. Quantas vezes nós escutamos, não, que vai ser, o avivamento vai ser não sei na onde, o avivamento vai vir não sei da onde, o avivamento vem de tal país, o avivamento vai vir da terra, e o Senhor colocará pontos. O Senhor está falando com os seus servos, o Senhor está falando com os seus ministros, o Senhor está falando com os seus filhos, e o Senhor está despertando em todos os lugares da terra ao mesmo tempo a mesma revelação. Então preste atenção, querido. A revelação do Espírito Santo está sendo colocado em todos os lugares. Então não existe um único portador da verdade hoje na face da terra, sendo o único precursor que trará a ideia revolucionária da transformação dos séculos, das galáxias, do cosmo que vem destruindo toda. Não, querido, não existe. Nós fomos colocados em Deus como filhos e todos nós vamos viver um avivamento. O avivamento virá de todos os lugares simultaneamente. Simultaneamente virá avivamento, porque o Senhor está despertando o seu povo e o seu remanescente. Então a primeira coisa essa ideologia é isso, que ele era porta-voz do Espírito. Irmãos, essa ideia, esses sofismas, esse conhecimento que nós somos os únicos. Quando nós assumimos essa possessão do Espírito, que eu sou o único que recebi isso, nós entramos em um perigo muito, muito, muito violento. E é tão interessante que, colocando agora dentro desse conceito, o próprio Deus quebrou na raiz isso. Lembre-se, qual foi a palavra dada a Montano? Ou, perdão, a palavra que Montano deu para o seu movimento? Nova profecia. Então nós estamos dizendo de um movimento profético. Observe isso na Bíblia, como esse espírito já tentava o profético. O primeiro, ou nós colocamos assim, aquele que pegou uma característica profética, Elias. E lembra quando Elias disse, só eu não me curvei? Deus logo falou, para com isso. Existe mais 7.000 que não se curvou. É como que Deus cortasse na raiz esse espírito. Para com esse negócio que só você persistiu, só você está na verdade, só você tem a verdade, só você é isso. Tem mais 7.000 que não se dobraram, tem mais 7.000 que ainda estão íntegros, tem mais 7.000 que ainda recebem as minhas revelações, tem mais 7.000 ainda que está ainda na verdade, tem 7.000 ainda que não adoraram Baal, tem 7.000 ainda que estão juntos. Ou seja, não existe só um, o Senhor tem um remanescente, o Senhor tem pessoas, o Senhor ainda tem muita gente que está limpa e íntegra. Irmãos, isso eu coloco em vários lugares. Exemplo, igrejas que se levantam e dizemos, nós somos a voz de uma nova profecia, um novo tempo, a nova revelação. Não, querido, tem muita igreja boa por aí, tem muito ministério top das galáxias por aí, tem muitos ministérios que estão sendo usados para Deus, para trazer avivamento, para trazer cura, para trazer libertação. Por quê? Porque nós tendemos a dizer, não, tudo não presta. Eu tenho agora a chave de uma nova estação, ou uma chave de uma nova temporada. Eu tenho a chave agora da nova revelação para esse tempo. Não, querido. Tem muita gente que não se prostrou a ídolos e tem muita igreja descontaminada. Tem muita igreja, querido, que ainda está na verdade, que está andando na verdade. Ou seja, tem mais ainda 7.000, vamos colocar aqui, conjecturar. Irmão, tem muita gente boa por aí. Amém? Então, a primeira ideia que nós temos que quebrar é desse unicismo.
Nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos destruir essas práticas unicistas que recebemos e somos porta-voz. Porque isso fará com que as pessoas comecem a pautar a fé em nós e não em Cristo. Quando nós colocamos que somos a única verdade portador da voz do Espírito Santo ou a voz da revelação, nós nos tornamos o centro da adoração e o centro da fé das pessoas, e não mais Cristo. O Espírito Santo fala com todos e fala com quem quiser. Ele falou com uma mula, querido, ele vai falar com a gente. Em nome de Jesus, isso é melhor do que uma mula. Amém? Posso ouvir um glória a Deus, como diz o apóstolo José? Somos melhor do que mula. Então, o Espírito Santo vai falar com quem ele quiser, na hora que ele quiser e quando ele quiser. Ele é Deus e fala com quem ele quiser. Nós temos que simplesmente entender que somos parte de um quebra-cabeça e não somos a única peça do quebra-cabeça. Fazemos parte de uma história e não somos a história. Fazemos parte do avivamento e não somos o avivamento. Fazemos parte, ou seja, somos parte de um corpo e nós não somos um corpo. O corpo de Cristo não será um ministério. O corpo de Cristo são todos os cristãos de todos os tempos, de todas as eras que existiram e vão existir. Esse é o corpo de Cristo. Não é uma igreja específica, porque nós tendemos a fazer isso. O meu ministério, ele veio para revolucionar. Não, querido, o teu ministério, ele veio para continuar a obra de Cristo, como muitos outros estão continuando. Então você não é o único portador da revelação. Essa é a primeira detox que eu quero tirar hoje. Você recebeu uma revelação, glória a Deus. Mas tem muitas outras pessoas também recebendo revelação e às vezes melhor do que a tua. Então, querido, a tua revelação completa a revelação de outro e a tua profecia vai completar a profecia de alguém. Nós somos continuidade e não nós estamos começando do nada. Lembre-se, como ser humano, nós somos a continuidade de alguém. Entenda sempre isso. Isso é a conexão de geração. Somos sempre a continuidade de alguém, porque a nossa geração, infelizmente, sempre tende a desprezar a geração futura. Lembre-se, quando aborrecentes, né, a gente costuma dizer, não, os nossos pais são antiquados, mas quando a gente pega a nossa idade de 40, 50, os nossos filhos vão falar para nós, você é antiquado. Ou seja, cada revelação está desconectando da próxima geração. O que nós temos que entender é que nós somos a continuidade de alguém. Nós passamos aqui a falar de quebra de maldição, da continuidade de pecados. Mas hoje eu quero dizer, querido, existe muita coisa boa que veio da igreja passada. Nós não podemos desprezar isso. Eu tenho visto que muitas vezes entramos em um novo tempo, realmente o Senhor tem avivado, tem feito uma reforma apostólica nesses últimos dias, e nós estamos muitas vezes desprezando aquilo que até hoje vivemos. Desprezamos, não despreze isso, querido. Não despreze. Eu sei que nós temos que muitas vezes a gente transita para alguma coisa, mas nunca despreze. Por quê? Porque se você teve uma revelação, foi porque você teve uma base, e essa base não pode ser desprezada. Sim, temos que limpar, porém não desprezar e nem desonrar os pais que nos geraram. Amém? Então, primeira coisa que eu quero quebrar aqui é exatamente isso. A ideia unicista de ser um porta-voz e ser aquele que contém a voz, que a partir de hoje o Senhor vai falar somente através de mim, e as minhas revelações são as revelações que transformarão a humanidade. Não, querido, tem muitos outros que estão tendo formas, estão tendo métodos, estão tendo revelações e conhecimentos que vêm do Espírito Santo para a transformação dessa geração. Amém? Quero parar por aqui, eu não quero estender essas mensagens, porque às vezes tem muitos irmãos que têm que sair. Amém? Então, coloque a mão na tua cabeça, diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu renuncio os pensamentos, fortalezas e sofismas que se levantaram contra o Senhor. Eu quero declarar, meu Deus, que a minha alma se rende ao teu conhecimento e que o martelo da tua palavra quebre agora.
todo pensamento altivo. Declaro em nome de Jesus que o Senhor tem falado com os teus filhos e servos e renuncio essa mentalidade exclusivista. Peço perdão pelo egoísmo da tua igreja e tiro toda essa capa que foi colocada nessa geração. Nós declaramos que somos a continuidade da primeira igreja e que queremos viver a tua plena revelação. Todo pensamento grego-romano e das culturas dominantes sejam destruídas em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.